Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão, meus amores? No nosso vídeo de hoje de português, a gente vai falar um pouquinho sobre as sílabas ar, ir, or e ur. E também vamos falar um pouquinho sobre charge. A gente vai continuar a falar sobre charge na nossa disciplina de produção de texto. Só que antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer a chamada. E eu continuo pedindo que vocês coloquem o nome de vocês nos comentários da plataforma, que estão fazendo as atividades, que estão assistindo aos vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá, meus amores? Então agora eu irei fazer a chamada para a gente começar com a nossa aula de hoje. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Então, meus amores do quarto ano, eu gostaria que vocês pegassem o livro de caligrafia de vocês e abrissem na página 33, porque a gente vai trabalhar a ortografia, que é justamente o uso de palavras com ar, ir, or e u, tá? Onde a gente vai ter o R nessas sílabas, tá certo, meus amores? Então, vejam só, logo no início da nossa atividade, tá, de caligrafia, a gente tem um texto. E eu vou ler para vocês esse texto e vou fazer algumas considerações, tá? Esse texto se chama Qual foi o primeiro esporte a ser inventado? É o título do texto. Aí ele fala aqui o seguinte: desde o surgimento do homem, ele já corria, pulava e lutava. Em pinturas feitas em cavernas, vêem-se cenas que podem ser interpretadas como esportes primitivos, mas não se sabe se havia competições na época. Os primeiros registros de provas competitivas são do Antigo Egito, por volta do ano 1500 a.C., quando ocorriam disputas de caça e arco e flecha. Acredita-se que os egípcios e os chineses também podem ter praticado corridas, lutas e jogos com bola. Séculos mais tarde, na Grécia, os esportes ficaram famosos graças aos Jogos Olímpicos, que começaram a acontecer em 1706 em 776 a.C. O que eu queria que vocês fizessem? Que vocês já estão com o livro de caligrafia na mão, não é isso? E já abriram na página 33. Então, eu quero que vocês peguem qualquer lápis, pode ser grafite, pode ser um hidrocor, pode ser um marca-texto, para grifar as seguintes palavras que a gente vai observar aqui e que vão ter a presença do R. A gente vai grifar a palavra surgimento, porque a gente vai ter a presença do UR, surgimento. A gente vai grifar. Vamos grifar lá no título as palavras esporte e C, porque esporte a gente vai ter O e R, e em C a gente vai ter E e R, tá? Aí depois, lembrando que eu tô pedindo para que vocês risquem palavras que vão ter essas sílabas: ar, ir, or ou ur. Depois vocês vão grifar pinturas, vão grifar cavernas, vão grifar interpretadas, tá? Esporte já grifou. O que mais falta para grifar? E só. Só essas. Porque não é para tarde, sim. Tardes, aqui a gente tem tardes. Grifar tardes também. E só. Porque não é pra gente grifar, meus amores, palavras que vão ter o uso do R. Acontecer também lá embaixo, vocês grifem, tá? A gente vai ter que grifar palavras que vão ter o uso das sílabas. Ou ar, ou ou ir, ou or, ou ur, tá? O uso da sílaba. Só que aí eu queria chamar a atenção de vocês para algumas palavras. Olha essas palavras aqui que tá na minha mão. Arte e arara. Na palavra arte, eu tenho a presença do R
pós-vocálico. O A aqui é uma vogal e eu tenho um R aqui juntinho. Já na palavra arara, eu não vou ter esse R pós-vocálico com a mesma função que tem na palavra arte, não é verdade? Até a pronúncia da palavra é diferente. Arte para arara. Estão vendo essa diferença? Aí agora eu tenho a palavra querer. Tenho querer e tenho a palavra erudito. Olha aqui, querer, o R pós-vocálico, né? E o erudito, como tá diferente. Até na pronúncia a gente percebe essa diferença. E aí depois eu tenho essas duas palavras aqui, ó. Falir e irônico. Olha falir aqui, ó. Como está diferente a pronúncia de irônico. Falir, IR. Irônico aqui. Como está diferente. Não tem a mesma pronúncia, é diferente. E de todas essas palavras que a gente grifou nesse textinho, a gente vai ter justamente o uso do R pós-vocálico, onde a gente tem o ar, o ir, o e u, tá? Quando eu falo pós-vocálico, é justamente porque o R vai vir depois de uma vogal. Então, eles juntos vão formar uma sílaba, que é justamente essas que a gente está trabalhando agora. Ar, ir, or ou ur. Certo, meus amores? Até na nossa pronúncia, o som sai diferenciado de uma palavra que vai ter o uso do ar, de uma palavra que não vai ter o uso do ar, como é no caso arte e arara. Certo? Então, vejam, como tarefa de casa, eu estou passando para vocês o livro de caligrafia nas páginas 33, 34 e 35. E agora eu queria fazer algumas considerações sobre esse exercício. Lá no primeiro quesito da página 33, a gente vai fazer o seguinte: junte as sílabas e forme palavras. Então, vocês vão juntar as sílabas e formar palavras. Olha a primeira palavra que a gente tem aqui. Porto. Depois a gente tem turbina. Depois, perfume. Depois, ordenar. Depois, farda. Depois, borboleta. Depois, urna. E depois, verde. Estão vendo a diferença, né? Das palavras ordenadas, a pronúncia. Já no segundo, vocês vão ler as palavras e depois escrevê-las no quadro correto. Então, eu tenho argola, mercado, morcego, circo, borboleta, sorrir, curto, árvore, coberta, esperta, artista e urso. Então, essas palavras que você acabou de ler, vocês vão escrever essas palavras nos seus respectivos lugares. As palavras que vão ser escritas com ar, onde é que a gente vai colocar? As palavras que vão ser escritas com aonde é que a gente vai colocar? As palavras que vão ser escritas com ir, aonde é que a gente vai colocar? As palavras que são escritas com o, aonde é que a gente bota? E as palavras que são escritas com u, aonde é que a gente vai colocar essas palavras aqui? Então, vejam, nas palavras escritas com a gente vai ter argola, artista, árvore. Já nas palavras escritas com a gente vai encontrar esperto, coberta, mercado. Nas palavras escritas com ir, circo, sorrir, a gente vai encontrar. Nas palavras escritas com o, morcego, borboleta, urso, com o, borboleta e morcego. Agora, nas escritas com u, a gente encontra curto e urso. Aí, após vocês fazerem a separação das palavras em seus respectivos grupos, em seus respectivos lugares, vocês vão escolher duas dessas palavras do quesito anterior e vão criar duas frases, né? Que é a resposta pessoal de vocês.
Já no terceiro quesito, a gente vai ter o seguinte: ordem, né? Sílabas e formem palavras. Então, novamente aqui, a gente tem as sílabas embaralhadas. Nós vamos ordenar e formar palavras. Então, eu vou ter abertura, irei ter escrever, irei ter aqui curva, também vamos ter irmão, depois largo, depois urso e depois barba e por último formiga. A gente vai ter essas palavras que vamos ordenar, que elas estão embaralhadas, a gente vai ordenar e essas vão ser as palavras. Já no quarto quesito, a gente vai formar novas palavras acrescentando R às palavras abaixo. Então, a gente forma novas palavras acrescentando R, tá? As palavras abaixo aqui. Então, eu tenho uso. Se eu acrescento um R em uso, vai ficar como? Urso. Eu tenho agora pato. Acrescento um R. Vai ficar como? Prato. Eu tenho a próxima palavra, foca. Acrescento um R. Como é que fica? Forca. Eu tenho a próxima palavra, lago. Acrescento um R. Como é que vai ficar? Lago. Na próxima palavra aqui, maca. Acrescento um R. Como é que fica, meu quarto ano? Maca. Na próxima, eu tenho amar. Coloco mais um R. Como é que fica? Armar. Amar, coloco um R, fica armar. Eu tenho a próxima, cota. Acrescento um R, como é que vai ficar? Corta. Eu tenho a próxima aqui, moto. Acrescento um R, como é que fica? Morto. Então, vejam, a diferença que o acréscimo do R em determinadas palavras vai fazer. Porque elas mudam totalmente de significado, de sentido. Elas se transformam. E a única coisa que a gente fez aqui foi acrescentar um R. E a frase mudou totalmente de sentido. Não é interessante, gente? Então, vejam, eu agora queria trabalhar com vocês alguns exemplos, tá? Das palavras que eu trouxe para vocês no início. Só que eu queria trabalhar com vocês a separação silábica dessas palavras que eu trouxe no início. Então, no início, eu trouxe a palavra falir e irônico, né? Como é que a gente vai separar aqui essas palavras? Falir, eu vou ter um IR aqui no final. Como é que eu vou separar? Eles vão ficar sozinhos, o L sozinho. Como é que eu separo aqui? Como é que a gente pode separar? A gente pode separar da seguinte forma. Até quando a gente pronuncia de forma pausada, a gente consegue identificar como ocorre a sua separação silábica. Então, eu vou colocar aqui li. Separamos, olha. Estão vendo? Irônico. A pronúncia é diferente, não tem a mesma pronúncia de falir. O ir não está com a mesma pronúncia. Mas como é que a gente separa? E olha, e é na separação silábica que a gente identifica se aquela palavra de fato vai ter o uso empregado do ar, R, I, O, U ou não. Porque eles têm que ficar juntos, sempre quando a gente separa. Então, eu tenho I, ron, ni, co. Olha isso aqui, gente. Irônico. Não ficou junto. Ele se separou. Então, quer dizer que eu não tenho as mesmas características de falir em irônico. Estão vendo que o I separou do R? Vou colocar aqui num espaço maior para mostrar a vocês com outros exemplos. Vou pegar aqui o meu caderninho de exemplos que eu trago para vocês. E aí eu vou colocar aqui num espaço maior. Olha aqui, ó. A palavra falei. Tá assim, né? Vou colocar aqui. Falei. E aqui eu vou colocar irônico. Olha como fica.
Li. Ficou junto, não ficou? O IR não tá junto? Aí eu tenho irônico. I. Nico. O I e o R aqui não ficaram juntos. Eles foram separados. Então, a mesma situação que eu tenho aqui, eu não vou ter aqui. Vou colocar outro exemplo. Arte e arara. Olha aqui, arte. A, T. O AR, olha, tá junto. Vamos ver de arara? A, ra, ra. Separou, ó. Vão ficar junto. Por isso que a gente pode falar que aqui eu vou ter sentidos diferentes. Deixa eu fazer com o último exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que foi querer e erudito. Vou colocar aqui. Querer. Bem aqui no final. Querer e erudito. Erudito. Vamos separar querer. Querer. Olha o R junto aqui. Estão vendo? Ficou junto. Vamos separar erudito agora. O R, olha, ficou separado. Então, a gente não tem a mesma situação que tem em querer. Tá? Então, meus amores, essas são as diferenças de palavras que vão ser escritas com ar, er, i, o, u, e de palavras que não vão ser escritas com essas sílabas. Porque essas sílabas, quando estão presentes numa palavra, elas não se separam, tá? Mas quando elas não estão presentes, estão sendo trabalhadas de outra forma, como é o caso de erudito, arara, irônico, se separa. Temos a separação silábica, tá? Então, meus amores, agora eu espero que vocês tenham gostado da nossa parte de ortografia, tá? Porque agora eu gostaria de trabalhar com vocês as questões de produção de texto, onde a gente já vem trabalhando com charge, não é verdade? E já foi mostrado para vocês o que são charge, e a gente já trabalhou a página 36. Aí eu gostaria agora de relembrar vocês o que são charges, tá? Para que eu explique a vocês a atividade de casa de hoje, que é a página 37. Charges, meus amores, são imagens que procuram retratar e criticar de maneira bem-humorada um acontecimento ou uma situação. É comum nas charges tratarem de política e assuntos atuais, mas não existe regra. Por causa de sua intenção crítica, a linguagem da charge expressa opinião. Então, na nossa última aula de produção de texto, eu mostrei para vocês uma charge de temática indígena, né? E aí vocês iam pesquisar na página 36, em revistas, jornais, internet, uma charge que fosse do seu interesse. Ia colar no espaço abaixo e ia responder o que se pede de acordo com a charge que você colocou aqui. E aí, gente, vejam só. Na atividade de hoje, que vai para casa, sobre o conteúdo charge do livro de produção de texto, que é na página 37, a gente vai fazer o seguinte. Agora desenhe a sua própria charge. É interessante que você pesquise a respeito das notícias do momento para produzir a sua charge. Vocês podem, gente, fazer uma charge do que vocês quiserem, né? Vocês podem fazer desenhos e balões com falas que vão tratar de acontecimentos, do que vocês quiserem, tá? E depois que vocês produzirem a charge de vocês, vocês vão responder o seguinte. Letra A, qual é o tema retratado nela? Vocês desenharam o que na charge? O que foi que vocês trataram nessa charge? Na letra B, que elementos você usou para quem for ler? Possa interpretá-la adequadamente. Vocês coloriram de
com uma cor que chama mais atenção, um vermelho, um azul, vocês desenharam de uma maneira diferenciada, o que vocês fizeram? Na letra C, você optou por criticar o assunto ou apenas citá-lo de maneira humorada? Vocês fizeram uma crítica ou vocês citaram de maneira humorada? Foi uma charge mais de humor. E na última questão, você acredita que atingiu o objetivo satisfatoriamente? O objetivo de vocês, no momento que vocês faziam essa charge, foi atendido? Vocês conseguiram alcançar esse objetivo? A charge de vocês, de fato, passa aquilo que vocês queriam mostrar? Pelo assunto que vocês escolheram. Então, gente, são questões pessoais que vocês vão fazer de acordo com a charge que vocês resolveram criar, tá? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá? Um beijo pra vocês, olha, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchau, meus amores do quarto ano. Beijo!